Queria cumprimentar os vereadores aqui presentes, as vereadoras, aqueles que estão assistindo aqui embaixo nos seus gabinetes, as pessoas que estão assistindo aqui pela TV Câmara, aqui a nossa sessão. Eu queria colocar uma questão que eu acho importante e eu estou muito preocupado com essa questão nesse ano aqui de 2014. Como todos sabem, a questão das manifestações contra a Copa já começaram na cidade de São Paulo. Nós tivemos aqui o dia 25 uma razoável manifestação. E a tendência dessas manifestações, elas é aumentar cada vez mais, tanto no número de participantes, como também na quantidade de manifestações na cidade de São Paulo. E há um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas e divulgado pela imprensa ontem, que mostra que 64% dos policiais entrevistados no Brasil, eles assumem não ter treinamento adequado para lidar com os protestos, principalmente quando envolve situações de violência. Por que eu estou falando isso? Porque é muito preocupante os próprios policiais admitirem que eles não têm uma formação adequada para lidar com determinadas situações. E isso não é uma pessoa falando, foram os próprios policiais que foram entrevistados nessa polícia da Fundação Getúlio Vargas. E está acontecendo também caso de violências, como que aconteceu também em Campinas, por morte de um policial, 12 civis foram mortos lá em Campinas. E mais precisamente também aqui em São Paulo, eu moro ali na Zona Leste, na região de Sapopemba, e também houve uma morte de um policial, inclusive eu quero lamentar a morte desse policial. Ele era um jovem de 21 anos, o nome dele é Edmar Rodrigo Exposto Gomes, foi morto ali lamentavelmente por meliantes ali na favela da Ilha, no Parque Santa Madalena. Mas o que a gente quer lamentar também é a morte desse policial, mas a consequência da morte desse policial. Houveram também 3 mortes de pessoas trabalhadoras na região e uma outra pessoa que foi baleado na cara, inclusive eu fui visitá-lo também no hospital. Por que eu estou dizendo isso? Porque conforme foi, depois da morte desse policial, a abordagem da polícia naquela região, e eu sou testemunha disso, porque um assessor meu mora naquela região, os policiais, e aí eu quero falar assim, para ser muito bem claro com as pessoas, aqui eu não estou falando de todos os policiais, eu estou falando de alguns policiais, e o que eu venho defendendo aqui, enquanto o policial, é que o policial tenha condições de trabalho, tenha melhor remuneração. Então aqui eu não estou questionando a ação do policial no policial como geral, mas eu estou falando da atitude de alguns más policiais, porque eu tenho certeza que os bons policiais não tomam essa atitude que foi tomada. O que a gente percebe lá é que os policiais começaram a agir de modo muito violento na comunidade. Houve testemunhas de tortura na comunidade de várias pessoas que sofreram pelos policiais. Por conta, assim, no dia 20, a morte desse policial foi no dia 23. No dia 25, a favela foi tomada por repletos de bombas de gás lacrimogênio em toda a comunidade. Comércios foram fechados pelas próprias policiais, obrigando os comércios a serem fechados. Então, nesse sentido, algumas pessoas se mobilizaram e fizeram 2 audiências públicas. Eu participei da segunda audiência pública porque a primeira eu não estava na cidade de São Paulo. Lá estava a ouvidoria da polícia e lá estava também o comandante do batalhão da região. E vários populares que foram fazendo relato da situação, de como foi a abordagem lá na comunidade. E o que me espantou mais foi as pessoas que iam fazendo o seu relato, e quando o comandante perguntava qual o seu nome, a pessoa que estava fazendo o seu relato não queria nem fazer o nome, nem falar o nome para a polícia.
Então eu olhei tudo aquilo e achei, deve ter alguma coisa muito errada na nossa sociedade. Porque se a pessoa que eu tenho que falar o nome, que é para me proteger, as pessoas não têm confiabilidade de falar o nome, é que alguma coisa estranha está acontecendo. E digo porque a comunidade e as pessoas lá não estavam protegendo, no caso, a pessoa que matou o policial Edmar. Porque se as pessoas, existem leis nesses países, as leis têm que ser cumpridas. E se a pessoa lá matou o policial e cometeu um crime, um delito, essa pessoa tem que pagar por isso. Agora, o que não pode acontecer é que algumas pessoas da corporação, elas olham as pessoas, acham aquelas pessoas criminosas, porque acham que ou ela é amiga da pessoa que matou o Edmar, e elas mesmas já vão lá e tomam atitude, elas julgam e executam uma sentença. É isso que está acontecendo na comunidade. Quer dizer, a própria corporação, que a gente paga os salários para proteger o cidadão, ela usa do excesso da força para poder pegar e conseguir seus objetivos, que era pegar o criminoso. Eu acho que tem outras formas de pegar o criminoso, ninguém aqui está a favor do criminoso, mas nós não podemos ter um Estado que a gente pague os funcionários públicos para fazer determinada ação e eles vão causar a verdadeira barbárie. Porque pagar pessoas para transgredir a lei, isso é a barbárie da nossa sociedade. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Toninho Vespri. O próximo a falar é o vereador Vavá dos Transportes.